Os 10 principais fatos terríveis que você não sabia sobre os cavaleiros. Número 10. Eles raramente precisavam trabalhar. Na maioria dos casos, era esperado que os cavaleiros do feudalismo europeu jurassem lealdade e pusessem suas espadas à disposição de um senhor ou rei, tornando-se seus vassalos. Em troca, o senhor ou rei concederia ao cavaleiro várias centenas de acres de terra para que ele as chamasse de suas. Isso proporcionava ao cavaleiro a oportunidade de acumular grande riqueza, se assim desejasse. Agora você pode estar pensando que, em troca de centenas de acres de terra, uma imensa residência e servos para realizar todo o trabalho árduo, os cavaleiros teriam que trabalhar arduamente, certo? Bem, acontece que era esperado que os cavaleiros trabalhassem não mais do que 40 dias por ano. Esse trabalho poderia consistir em tarefas simples, como escoltar o senhor em suas caçadas ou participar de batalhas militares. É claro que a participação em batalhas também estava incluída. Número 9. Durante a batalha, era altamente improvável que os cavaleiros fossem mortos. Durante o auge dos cavaleiros, a guerra era algo muito diferente do que é hoje. O papel dos cavaleiros no campo de batalha era bastante distinto do que se poderia esperar. Seu verdadeiro valor residia na habilidade de montar a cavalo. Isso era algo que os soldados comuns não tinham permissão para fazer, embora os cavalos fossem os verdadeiros protagonistas dos campos de batalha feudais. O valor percebido dos cavaleiros era tão grande que, durante uma batalha, os camponeses recrutados e os soldados comuns de infantaria poderiam enfrentar graves consequências por matá-los, mesmo que o cavaleiro estivesse lutando pelo lado oposto. Isso ocorria porque os cavaleiros capturados frequentemente podiam ser resgatados por seus senhores. Essa mesma cortesia não era estendida aos soldados comuns mencionados anteriormente. Muitos desses combatentes seriam massacrados instantaneamente se fossem capturados. Número 8. Cavalheirismo só era aplicado quando lhes convinha. O cavalheirismo, além de ser algo frequentemente debatido por indivíduos online com chapéus de feltro, era um código básico de conduta que os cavaleiros eram supostos seguir. Ele defendia princípios fundamentais de respeito e honra. Embora o código de cavalaria existisse, poucos cavaleiros realmente o seguiam. Acredita-se que a razão pela qual alguns o adotavam estava em grande parte associada à literatura romântica medieval, que frequentemente retratava os cavaleiros como defensores impenetráveis da justiça. Na realidade, os cavaleiros faziam o que queriam simplesmente porque podiam. Eles demonstravam respeito apenas por aqueles de posição superior. Durante a guerra, eles frequentemente saqueavam, pilhavam e cometiam atos de violência. Atacavam vilarejos em busca de suprimentos e matavam indiscriminadamente os animais nas propriedades dos camponeses, sem se importar com as consequências. Essa prática era tão comum que muitos cavaleiros consideravam o saque como um direito adquirido. Aceitar o saque, tanto de forma figurativa quanto literal, era algo que eles acreditavam ser merecido por seus serviços. Apenas crianças de famílias ricas tinham a oportunidade de se tornarem cavaleiros. Número 7. Somente crianças de famílias ricas tinham a possibilidade de se tornarem cavaleiros. O caminho para se tornar um cavaleiro era rigoroso. Essencialmente, esse título era reservado para crianças que, nos dias de hoje, teriam nomes como Keitin ou Enzo. Embora pessoas com origens humildes pudessem se tornar cavaleiros se realizassem feitos excepcionais ou salvassem a vida de um senhor, eles tinham a mesma probabilidade de serem ignorados por alguém que tivesse a sorte de nascer em uma família rica. Em outras palavras, a maioria dos cavaleiros pertencia à nobreza. Isso permitia que os cavaleiros tratassem os menos afortunados com desprezo e realizassem atos chocantes. Devido à sua posição de nascimento, os cavaleiros quase sempre eram independentemente ricos. Eles se reuniam em grandes grupos, provocavam brigas e assediavam mulheres. Número 6. Grupos de cavaleiros costumavam se reunir e provocar conflitos, além de assediar mulheres. Conforme mencionado anteriormente, os cavaleiros geralmente escolhiam seguir apenas as partes do código de cavalaria que lhes convinham. Uma dessas partes afirma que o cavaleiro deveria estar sempre pronto para defender sua honra quando desafiado.
Aproveitando-se disso, era comum nos séculos XIV e XV que grandes grupos de cavaleiros se reunissem em áreas movimentadas, como pontes e rios, com o único propósito de iniciar brigas com outros cavaleiros que passavam, tentando cuidar de seus próprios afazeres. Como se pode imaginar, os camponeses evitavam essas áreas como uma praga. O risco de ser atacado por um cavaleiro entediado era extremamente alto. Da mesma forma, era esperado que qualquer homem que passasse com sua esposa lutasse por sua honra. Nada expressava mais cavalheirismo do que assediar a esposa de outro homem até que ele se enfurecesse o suficiente para reagir com violência. Se uma mulher ousasse passar sem a companhia de um homem, os cavaleiros a abordariam persistentemente até que ela entregasse uma peça de roupa como forma de submissão. Em seguida, ela teria que pedir a um cavaleiro para recuperá-la. Número 5. Justas eram organizadas com o objetivo de garantir a vitória. Poucos aspectos da vida de um cavaleiro foram tão romantizados quanto a ideia das justas. Você sabe, o esporte que envolvia dois homens em armaduras tentando acertar um ao outro no rosto com lanças enquanto estavam a cavalo. Inicialmente, as justas serviam como uma forma dos cavaleiros testarem suas habilidades um contra o outro. A armadura usada nas justas, conhecida como armadura de justa, frequentemente pesava mais de 45 quilos. Era tão pesada que o usuário mal conseguia se movimentar, dependendo principalmente da própria armadura para se manter na posição correta durante a competição. E embora a habilidade indiscutivelmente desempenhasse um papel na determinação do vencedor de uma justa, os cavaleiros mais ricos podiam simplesmente comprar uma armadura tão absurdamente pesada que era quase impossível de ser desmontado. Isso tornava a vitória muito mais fácil para eles. Enquanto isso, os cavaleiros mais pobres tinham que se contentar com a mesma armadura que usavam durante as batalhas, que era projetada para facilitar o movimento em vez de dominar torneios de acertos. Além disso, mulheres não tinham permissão para se tornarem cavaleiros. Número 4. As mulheres não tinham permissão para se tornarem cavaleiras, mas eram responsáveis por assumir as responsabilidades de seus maridos falecidos. Assim como muitos dos empregos mais prestigiosos da história, a posição de cavaleiro era reservada exclusivamente para homens. Esperava-se que suas esposas permanecessem em casa, sem aprender a arte de matar com uma espada larga, o que deixava sua sede de violência insatisfeita de forma ofensiva, a menos que seus maridos tivessem falecido de forma tola, é claro. Nesse caso, era esperado que as mulheres assumissem todas as obrigações cavalheirescas de seus maridos. Isso incluía proteger seu senhor e garantir que suas terras não caíssem no abandono. No entanto, as mulheres não recebiam nenhum dos benefícios associados a isso, como respeito ou reconhecimento histórico. As esposas de cavaleiros geralmente tinham uma lista extensa de deveres, que variavam desde a organização da defesa de suas propriedades até o arranjo de casamento para seus servos. Isso além de estarem disponíveis para seus maridos 24 horas por dia. Cortejar uma mulher nessas circunstâncias era um desafio. Número 3. Os cavaleiros corriam sérios riscos ao tentar cortejar uma mulher. As mulheres, como ocorreu durante a maior parte da história documentada, enfrentaram dificuldades durante a era dos cavaleiros e do cavalheirismo. No entanto, as mulheres de posição elevada tinham algum poder de decisão quando se tratava de serem cortejadas, e elas aproveitaram isso. Um exemplo notável disso é provavelmente Urchen von Liechtenstein. No século XIII, ele tentou cortejar uma nobre e quase perdeu a vida no processo. A dama em questão fez uma exceção especial ao ser cortejada por Liechtenstein. Apesar de sua aparência, ele tinha o lábio leporino e do fato de já ser casado. Assim como sua contraparte no cinema, ela fez com que ele realizasse uma série de atividades para provar seu amor e valor. Coisas totalmente inocentes e sensatas, como cortar o dedo, competir em justas usando um vestido em vez de armadura e dormir entre um grupo de camponeses infectados pela lepra. Número 2. Os servos eram tratados de forma terrível pelos cavaleiros. Durante o período feudal na Europa, os servos eram considerados a camada mais inferior da sociedade. Eles eram até mesmo considerados inferiores aos animais de fazenda, pois pelo menos os animais poderiam ser consumidos. Os servos eram essencialmente escravos, com poucos direitos e poucos motivos para sorrir.
Embora tecnicamente protegidos pelos senhores das terras onde trabalhavam, os servos eram frequentemente sujeitos a abusos e exploração por parte dos senhores e dos cavaleiros. Os senhores podiam agredi-los livremente ou exigir suas posses. Além disso, os servos eram obrigados a pagar por tudo que retiravam da terra, uma vez que pertencia ao seu senhor. Tomar algo sem permissão ou sem pagamento adequado era considerado um crime e muitas vezes resultava em espancamentos severos. Os servos não tinham autonomia para casar ou viajar sem a permissão de um senhor ou cavaleiro, o que significava que muitos deles morriam sem nunca terem viajado mais do que alguns quilômetros de sua cidade natal. Como eram essenciais para a manutenção das terras do senhor, os servos frequentemente se tornavam alvo dos cavaleiros. Alguns cavaleiros optavam por não matar os servos, mas, em vez disso, os feriam gravemente, muitas vezes amputando os membros, para esgotar os recursos do proprietário das terras. Número 1. Tornar-se um cavaleiro costumava envolver um gesto simbólico, às vezes incluindo um tapa no rosto. Como retratado nos filmes, o processo de tornar alguém um cavaleiro hoje em dia geralmente envolve um toque suave no ombro da pessoa sendo nomeada cavaleiro, feito com uma espada. As origens exatas dessa tradição não são claras, mas acredita-se que esteja relacionada à ideia de que um jovem escudeiro não estava totalmente preparado para se tornar um cavaleiro até que ele tivesse uma arma presa à sua armadura para ser usada em batalha. Como um escudeiro não podia confiar plenamente que isso aconteceria, criou-se um gesto simbólico. Esse gesto envolvia um tapa no rosto do escudeiro, seguido de um toque no ombro com uma espada. A força com que o escudeiro era atingido geralmente dependia da força do golpe do cavaleiro que o nomeava. É fácil imaginar que muitos escudeiros começaram o primeiro dia como cavaleiros com uma marca de mão em seus rostos, embora fosse costume acertar o escudeiro apenas levemente, já que era o único golpe que o escudeiro estava autorizado a não revidar em toda a sua vida. Alguns cavaleiros aproveitavam a oportunidade para serem agressivos sem consequências. Eles davam ao escudeiro um golpe punitivo com a parte de trás da mão, quebrando o osso da mandíbula sem motivo algum. É algo que, por razões misteriosas, nos sentimos curiosos em aprender que acontecia, embora não houvesse justificativa para tal comportamento. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, deixe nos comentários sugestões de vídeos ou o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso ajuda muito ao algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo tem relevância e que ele possa distribuir para mais pessoas, incentivando aí a trazer cada dia mais vídeos como este. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!